do nosso projeto. Então, por que existe essa mágica nesse projeto? Que as pessoas têm tanto resultado e tão rápido nas mais diversas patologias. É porque nós estamos fazendo um tratamento com água. E a água é a substância mais abundante do corpo. É 70% do nosso corpo. E a água, ela não é só um mecanismo para a hidratação do nosso organismo, ela é o maior nutriente para o nosso organismo, porque é a água que é responsável, que é o condutor de minerais à célula, que é o condutor de nutrientes às células. Vocês podem, sem água, viver 20 a 40 dias, sem alimento. Mas sem água, a pessoa não consegue viver mais que 4 a 7 dias, dependendo do organismo. Então, a água é vida. E quando nós compartilhamos o nosso projeto com vocês, nós estamos compartilhando vida. E a água que nós levamos para as pessoas, você que já é usuário, que já tem os resultados, que foi convidado para esse encontro para entender sobre isso, a água ionizada, ó, Ray Kurzweil. Quem é essa pessoa? É cientista americano, ele é um inventor americano, ele está em 8º lugar no hall de personagens de cientistas dos Estados Unidos. Olha o que esse cara diz. A água ionizada é uma das coisas mais simples e mais poderosa que você pode fazer para combater uma ampla gama de processos patológicos. E o doutor Laí Ribeiro, ele diz assim, ó, a água pode determinar doença, como pode determinar saúde. Quando nós temos uma água apropriada, uma água adequada, nós restabelecemos a nossa saúde a partir da água. E aonde que nós encontramos essa água? É essa água que você, a maioria de vocês já estão tomando, ou a água que você está conhecendo aqui hoje, é a água ionizada, ou a água imantada, ou a água magnetizada. Então, quando nós ingerimos a água corrigida magneticamente pelo sinossimol, que é esse aparelhinho aqui, nós entregamos para o nosso organismo uma água que hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica o nosso organismo. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Nós estamos tratando, como diz o meu nobre professor Rômulo César, nós estamos tratando 70% do nosso corpo com o maior nutriente, com o melhor medicamento que pode ter, que é a água. Mas é a água, não é a água. Não é qualquer água, tem que ser a água para sortir esse resultado que o doutor Laí Ribeiro expressa aqui. E aí nós entregamos para vocês, quando nós magnetizamos a água com esse aparelhinho aí, nós entregamos para vocês diversos benefícios. Nós entregamos uma água com PRAL negativo, com RP negativo, com redox negativo. Hoje tem muito marketing em cima do RP, que tem águas que têm um RP positivo. Por exemplo, quando você toma uma água do saneamento básico, ela é uma água que tem cloro, o cloro contribui para o RP positivo. Quando você passa essa água por um processo de purificação de um bom filtro, já diminui o RP porque elimina o cloro da água. Mas quando nós corrigimos a água magneticamente, nós entregamos para os nossos usuários uma água com o RP extremamente negativo, uma água leve, uma água sem macroclusters. E aí nós temos um outro fator que nós entregando uma água nessas condições, entregamos uma água com uma tensão superficial baixíssima e com poder de hidratação enorme.
um poder de condutividade maior. E aí, as pessoas falam muito hidrogênio molecular. Às vezes, nossos distribuidores vão atender uma pessoa e falam assim: ah, mas eu queria uma água com hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular é um entre diversos outros fatores que nós entregamos com a água corrigida magneticamente. Porque quando nós temos um RP, um redox negativo, nós temos uma água com poder antioxidante. Nós temos uma água que doa elétrons. Então, nós temos uma água que combate também o estresse oxidativo. E que se fala muito hoje que é a água do hidrogênio com hidrogênio molecular que combate o estresse oxidativo. Esse é um benefício da água corrigida magneticamente, porque o estresse oxidativo vem do quê? Do excesso de radicais livres no nosso organismo. O que são radicais livres? São átomos que perderam o elétron da sua eletrosfera. Então, eles se tornaram corrosível. Ele é uma ferrugem no nosso organismo. Então, substâncias, alimentos, bebidas, existem substâncias que são oxidativas. E quando nós entregamos a água magnetizada, nós combatemos esse poder de oxidação do organismo. Nós entregamos elétron ao invés de roubar elétron. Porque tem água que, se ela tem o RP positivo, ela vai provocar mais estresse oxidativo. São elementos, os radicais livres são elementos que roubam elétrons. E nós chegamos com uma água que doa elétrons, e aí nós combatemos o excesso de radical livre, que é o maior causador de doenças no organismo humano. Por isso que você está tendo esses resultados aí tomando a nossa água. Aí nós temos um produto que ele tem um campo magnético variável. Isso aqui é muito importante, gente, porque tem muito magnetizadores de água no mercado. Às vezes a pessoa ela fala para a gente assim: ah, há 30, 40 anos atrás eu comprei uma jarra azul, ela era magnética, mas ela trabalhava uma potência magnética de 300 Gauss. Ah, eu tive um aparelhinho que vinha numa garrafinha, um magnetizador, eu comprei um magnetizador pela internet, um amigo meu me vendeu um magnetizador assim, assim, eu não tive resultado. Por quê? Porque todos esses magnetizadores trabalham com potência magnética. Nós não trabalhamos com potência magnética. O silosimol é o único magnetizador de água que tem comprovações científicas e é o único magnetizador de água que trabalha fluxo magnético e não potência magnética. E quando nós trabalhamos o fluxo magnético, que é um segredo industrial da Timol, nós entregamos um campo magnético variável. Se você colocar clipes aqui, aqui cola, aqui não cola, aqui cola, aqui não cola, porque é o campo magnético variável. Então, nós entregamos um fluxo magnético oscilante. A potência magnética desse aparelho, ela é 3.860 graus, mas o fluxo magnético dela a gente não consegue medir, porque ela trabalha de forma variável. Ela entrega um fluxo magnético oscilante e ela produz ondas eletromagnéticas muito mais forte e muito mais potente que essa potência de Gauss, que é a medição da potência eletromagnética do aparelho. Então, esses são os diferenciais desse produto, por isso que as pessoas colocam na água e perguntam assim, cara, que mágica é essa? Eu tomei água aí 2 dias, 3 dias e já estou vendo o resultado. E aí nós temos um projeto que ele age na causa das doenças, combatendo o excesso de acidez e eliminando, neutralizando o excesso de radical livre. A acidez em excesso causa câncer. Esse médico alemão, em 1931, ganhou o prêmio Nobel quando ele descobriu as principais causas, as principais condições causadoras do câncer, que é a acidose e a hipóxia, que é excesso de acidez, falta de oxigênio. Aí nós entregamos um projeto que cientificamente está comprovado por estudos científicos que diminui o excesso de acidez e aumenta a condição de oxigênio na corrente sanguínea. Aí as pessoas têm um projeto que previne e combate o câncer.
E aí nós também eliminamos o maior causador de doenças, que é o excesso de radical livre, porque o radical livre rouba elétrons. E nós temos uma água com RP negativo, nós temos uma água com poder antioxidante, nós temos uma água que doa elétrons para o radical livre. Quando nós fazemos essa doação, nós neutralizamos o radical livre e eles se tornam novamente novas moléculas de H2O. Então, tudo isso aqui por causa desse aparelhinho que vocês estão usando, estão tendo resultado, mas não sabe por quê. E aí, a água corrigida magneticamente, ela é diferente das outras águas. Qualquer água que você ingere, que fica parado no reservatório, na caixa d'água, lá no saneamento básico, lá nos galões de água mineral, nas garrafinhas, essas águas, elas formam cluster, porque as moléculas se agrupam em torno de uma impureza, de um mineral, de alguma coisa, e formam esses macrocluster. E aí você toma água, mas o poro da membrana celular não consegue absorver integralmente. Ela absorve essa água parcialmente, então o indivíduo tem uma hidratação parcial. Se ele é doente, ele continua doente, porque a água não faz o trabalho que precisa fazer. A partir do momento que você submete a água à correção magnética do xilocimol, é duas energias aqui, a fotonterapia, o infravermelho longo, em todo o envoltório do xilocimol e todo o envoltório do TOP-H+, é infravermelho longo, que quebra esses macroclusters. E no interior do xilocimol, a magnetoterapia, que vai fazer o trabalho também de quebra de dureza da água, deixando a água de forma hexagonal. O máximo que tem aí é 6 moléculas agrupadas. Então, nós tiramos a água da condição de macrocluster, que o poro da membrana celular tem dificuldade de absorver, entregamos uma água com microcluster, máximo 6 moléculas agrupadas, que agora ela tem entrada fácil na membrana celular, trazendo para o usuário uma higienização integral no organismo. Cada célula hidratada num processo de 45 dias, usando a água corretamente, você tem uma higienização completa no seu organismo. Esse tratamento é um tratamento contínuo para prevenir e ajudar também como coadjuvante no tratamento das diversas enfermidades. Aqui está o cálculo químico, né? Para quem entende de química, quem estudou química, né? Está bem fácil de entender. A gente falava muito na química da hidrólise da água. Então, a molécula de H2O ela sai do estado molecular, passa para o estado iônico, acontece uma dissociação na molécula, dissocia-se os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. Quando você está submetendo ela a esse processo de correção magnética, acontece isso. E aí acontecem algumas reações naturais. Os íons de hidroxila, eles vão ser sequestrados para os minerais encontrados na água, os positivos. E tem muitos, tem vários minerais positivos, entre eles os dois mais importantes para o nosso organismo, que é o cálcio e o magnésio. Só que o nosso projeto, através do TOP-H+, ele enriquece a água com mais minerais e da forma correta, porque aqui tem o cálcio e o magnésio. E o magnésio, ele vai como condutor do cálcio e o cálcio é absorvido da forma correta, porque para o organismo absorver o cálcio, ele precisa do magnésio para encarrear o cálcio. E o magnésio exerce mais de 400 funções documentadas no nosso organismo, segundo o Dr. Arnold Veloso, e o cálcio também é um dos minerais mais importantes para o nosso organismo. Quando nós usamos um casalzinho na água, o TOP-H+, potencializa a ação do xilocimol. Vocês viram quanta tecnologia envolvida? E aí, o que acontece com essa reação? Formam-se hidróxidos alcalinos. Aí nós entregamos para as pessoas uma água com poder alcalinizante. Não é água mais alcalina, não, gente. É água com poder alcalinizante. Se você medir o pH da água, depois dela corrigida magneticamente, ela não vai alterar. Mas você pode ter uma água com pH 10, com pH 9
não existe nenhuma comprovação científica, vocês podem procurar que vocês não vão achar, que água alcalina traz resultados na saúde. Mas quando você toma água alcalinizante com hidróxidos alcalinos, é diferente. Não importa o pH da água, o teu organismo vai permanecer com a sua alcalinidade normal, 7,35, 7,45, sem fazer esforço nenhum. Mas dessa reação aqui sobraram os íons de hidrogênio. O que, que vai acontecer com ele? Quando nós ingerimos a água, aqui está o famoso hidrogênio molecular. Ah, eu quero uma água com hidrogênio molecular. Vocês viram o tanto de benefícios que nós falamos? E o hidrogênio molecular está aqui. É só um de todos os benefícios que nós entregamos. Aí, quando nós ingerimos a água com os íons de hidrogênio, eles doam elétrons para o radical livre, neutraliza o radical livre, combate o estresse oxidativo, eliminando ele e formando novas moléculas de H2O. Tudo isso a gente entrega na nossa água magnetizada. Isso aqui é um teste laboratorial do Instituto Falcão Bauer, que prova essa quebra de dureza, que foi a teste a água com 9,9 miligrama por litro. Uma hora depois ela estava com 1,5, 3 horas depois 1,3. Essa quebra de dureza aqui deixou a água quase 7 vezes mais fina. E quando a gente toma a água magnetizada, a gente sente a leveza da água. A formação de íons dos íons, a reação dos íons de hidroxila com os minerais positivos da água, que formaram hidróxidos alcalinos, também é revelada nesse exame laboratorial. O magnésio era 2,4 miligrama por litro, e uma hora depois o magnésio simplesmente desapareceu. O que aconteceu com esse magnésio? Ele se tornou hidróxidos alcalinos de magnésio. Por isso que as pessoas têm resultado mais rápido, porque os minerais na forma de hidróxido alcalino, o organismo absorve 3 vezes melhor do que o bruto. Resultados de nossos estudos científicos. Estudos científicos, gente. O único magnetizador do mercado que tem estudos científicos. Então, se você está aqui, se você tem alguma dúvida, acaba a tua dúvida agora, porque tem comprovação científica. E esses estudos científicos mostraram redução do envelhecimento precoce. Por quê? Se nós combatemos o excesso de radicais livres, que é o causador do envelhecimento precoce, as pessoas, nós entregamos às pessoas uma espécie de rejuvenescedor. E nós prevenimos o câncer, porque aumenta o teor de oxigênio no sangue e diminui o excesso de acidez, deixando o sangue mais alcalino. Os estudos mostraram também prevenção de doenças cardíacas, como a redução do triglicérides, do colesterol, da glicose e da gordura subcutânea. Nós temos muitos depoimentos de pessoas diabéticas, inclusive com grandes feridas nas pernas, nos pés, e que recuperaram só ingerindo água magnetizada. Isso é comprovado cientificamente. Reduz também a gordura subcutânea, que é aquela gordura em volta dos nossos órgãos internos, né? Inclusive gordura no fígado também ajuda a combater. E na prevenção da osteoporose, nós temos um estudo muito forte que mostrou que aumenta a densidade mineral óssea, a resistência mineral óssea e o conteúdo mineral ósseo. Pessoas que sofrem acidente, que quebram ossos, eles se recuperam muito mais rápido tomando água corrigida magneticamente pelo psilocimol. Tudo isso o nosso projeto entrega para vocês. Por isso, esse monte de pessoas aí, essa multidão de prova social que a gente tem, né? Nós temos um reconhecimento de idoneidade do Congresso Nacional Brasileiro. Esse documento tem assinatura de 334 deputados, 3 senadores, do Dr. Márcio Bontempo, que na época era coordenador nacional, e nós temos aqui nos dizeres, um sistema ou método de tratamento, correção magnética de água como sistema ou método de proteção.
e recuperação de saúde com eficiência cientificamente comprovada. Então, vocês que estão no projeto, vocês que estão nos assistindo e que vão vir conosco fazer parte desse grande exército de anjos da saúde para levar esse benefício para mais pessoas, podem trabalhar de cabeça erguida. Vocês não precisam provar que isso funciona. Os estudos, os atestados que nós temos são extremamente suficientes para provar que funciona. E aí nós temos um estudo que foi feito com a osteoporose, que é esse que eu falei, que apresentou aumento na densidade, na resistência, no conteúdo mineral ósseo. Foi apresentado em 2014 numa conferência nacional em San Diego, nos Estados Unidos, que reuniu cientistas do mundo todo, médicos e cientistas. E nesse encontro, lá em San Diego, na 17ª conferência, nós apresentamos esse estudo da osteoporose e nós ganhamos uma página nesse manual. Isso aqui é um manual de descoberta de componentes bioativos e funcionais do Instituto de Dallas, nos Estados Unidos. Então, tem as páginas ali mostrando a eficiência do nosso projeto. Não tem nada melhor do que uma comprovação científica reconhecida como essa aqui. Vocês podem ficar tranquilos. Outro detalhe importante para você que é nosso convidado: não tem contraindicação nenhuma. O nosso projeto não causa e não traz nenhum malefício, somente benefícios para a saúde humana. E nessa tradução aqui desse estudo da osteoporose, o tratamento da água foi realizado com um condicionador magnético comercial, Silosimol, projetado para gerar um campo magnético forte monopolar. É o único magnetizador que tem esse campo magnético variável, que oferece uma energia que oscila e tendo uma força variável em condições de quebrar com mais facilidade a dureza da água, promovendo a condição de leveza, diminuição do fluxo, tudo isso que eu mostrei para vocês, e uma hidratação integral para o organismo humano. Os nossos estudos foram feitos em universidades de renome nacional, com a participação de profissionais da Unesp, da APTA, da USP, inclusive não está aqui, testes laboratoriais feitos em um laboratório de renome internacional, que é o Instituto Falcão Bauer, e temos todos esses reconhecimentos, inclusive um reconhecimento das forças de paz da ONU, pelo nosso trabalho de proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas.